Fala pessoal, tudo bem? Questão VOF da ACAF Medicina 2024. A função f, domínio real contra domínio, intervalo ilimitado do menos infinito até o m, tal que f de x igual 5 menos 2 multiplicado por 3 elevado a x mais 1 é sobrejetora. Então, m é um divisor de 65. Bom, primeira coisa, gente, é associar esse nome aqui, sobrejetora, quando a imagem ela é igual contra domínio. Contra domínio é esse segundo conjunto aqui, conjuntinho que está depois da seta. O segredo da questão, acha a imagem que você consegue achar esse m. Como é uma função exponencial, eu me baseio muito, tá, numa coisa chamada assíntota, que é uma reta horizontal que a curva da exponencial ela chega cada vez mais perto, só que ela não encosta. Essa assíntota é a que vai aí ajudar você a achar a imagem. Quando a gente tem uma função, tá, do tipo b elevado a x mais ou menos um número n, como é o caso aqui, ó, 3 elevado a x mais 1, a minha curva, como aqui é 3, vou considerar que a exponencial é crescente, ela vai ter esse formato. A imagem, professor, dessa função aqui, intervalo aberto que vai do zero até o mais infinito. Por quê? Porque o gráfico ele está todo acima do eixo x. A assíntota aqui, ó, é o próprio eixo x. A minha curva chega cada vez mais perto do eixo x, só que ela não encosta, tá? O nosso y aqui, ele nunca vai ser igual a zero. Agora, quando eu tenho um número que está multiplicando, vou considerar esse número primeiro como positivo, que está multiplicando a minha exponencial, o que vai acontecer, hein? A minha imagem ela vai ficar toda multiplicada por esse número. Só que a assíntota, professor, ela continua sendo o próprio eixo x, tá? Porque independente do número positivo que eu estou multiplicando, a minha sentença ela vai chegar cada vez mais perto do eixo x, só que não vai encostar. Então, aqui nesse caso, a imagem ela continua sendo, tá, maior do que zero, ou seja, vai do zero até o mais infinito. Então, se você levar em conta que eu vou multiplicar só o 2, tá, toda a imagem ficaria multiplicado por 2, só que o ponto mais baixo continuaria sendo aqui, ó. Ela, tá, chega cada vez mais perto do y igual a zero, só que nunca vai ficar igual. Se você agora tem um número negativo, o que vai ficar quando você multiplica em essa tua curva por um número negativo? Você simplesmente vai pegar toda essa parte do gráfico e vai jogar para baixo. Toda essa parte aqui ela está positiva. Quando eu multiplico por um número negativo, ela fica toda negativa. Nesse caso aqui, professor, a minha imagem ela vai alterar, porque agora ela está toda para baixo do x, né, do eixo x. Então, a imagem aqui ela vai do menos infinito, tá, até o quê? O zero. Só que é intervalo aberto, porque ela nunca vai chegar, encostar no eixo x. O y nunca vai ser zero. Muito bem. Aí vem o detalhe final, hein? Agora eu vou pegar esse número aqui, 5. Aqui não tem sinal, subentende que é mais, significa que você vai subir com a tua curva exponencial aqui 5 unidades. Então, se antes a minha curva estava chegando cada vez mais perto do eixo x, significa que ela chega cada vez mais perto do y igual a zero. Como ela vai subir 5 unidades, você vai colocar 5 aqui, e agora, tá, ela vai chegar cada vez mais perto do y igual a 5, mas ela nunca vai encostar, tá? Então, toda essa curva, ela sobe 5 unidades, tá?
Então, ela fica cada vez mais perto do y igual a 5, mas não chega e nem ultrapassa. Nesse caso, a minha imagem, tá? Ela fica toda menor do que 5. Ela está toda para baixo, tá? Colocando isso aqui na forma de intervalo, toda para baixo significa que vai do menos infinito, ponto, vírgula, até o 5. Todo esse intervalo aqui antes, tá? Que é a imagem só da parte menos 2 vezes 3 elevado a x mais 1, toda ela fica multiplicada por 5, porque foi o número de unidades que eu subi aqui. Então, essa é a imagem, tá? Comparando aqui com o contradomínio, o m eu concluo que é 5. Imagem igual ao contradomínio, função sobrejetora. M igual a 5 é um divisor de 65? É, porque se você dividir 65 por 5, a divisão vai dar exata. Esse item está correto. Precisa de uma análise aqui, passo a passo, tá? Para resolver esse exercício. Um abraço, que a matemática esteja com vocês.